Oi, turminha, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa primeiríssima aula do quarto, né? Nós temos ainda aula de matemática e aula de espanhol com a Prof. Elis. Então, vamos para a nossa segunda aula da semana de língua portuguesa. Bora lá? Dessa vez trabalharemos os gêneros textuais aí, notícia e verbete enciclopédico. Primeiro, vamos com a correção da aula passada, pessoal. Então, olha lá, concordância verbal, agente de nós e agente de agente secreto, 007, né? Então, olha lá, reescreva a frase substituindo agente pelo pronome nós. Então, aqui, quando se fala em múmia, a gente logo visualiza um ser enfaixado saindo de um sarcófago. É ou não é? Quando se fala em múmia, nós logo visualizamos, ó, gente, ó. Visualizamos um ser enfaixado saindo de um sarcófago. É ou não é? Lembra de concordar o sujeito com o verbo, né? Então, nós visualizamos, tá? Ó, a gente visualiza, nós visualizamos, tá bom? Ok? Além da troca de agente por nós, que outra alteração ocorreu na reescrita? Então, houve uma mudança na conjugação do verbo, né? Visualiza, era a terceira pessoa do singular. Ela, ele, né? Ela visualiza. Ele visualiza. Passou a visualizamos, primeira pessoa do plural, né? Nós visualizamos, tá bom? Letra C, qual frase é mais formal? A que contém agente ou a reescrita com o pronome nós? A frase reescrita com o pronome nós é mais formal, tá? Como a prof deu o exemplo da aula passada. Belezinha? Continuando lá, agente e agente, né? O Aedes aegypti é o agente transmissor de algumas doenças. A palavra agente nessa frase tem o sentido de causador, tá bom? Ó, agente, né? De agente 007, agente secreto. Então, tem vários significados. Causador, pessoa de uma corporação, agente de polícia, agente secreto, né? Aquele que pratica uma ação, entre outros. Número 3, copia as frases completando-as com agente separado, né? De nós, ou agente de agente secreto 007. Então, letra A ficou assim, ó. O que a gente, separado, né? Nós podemos fazer. O que a gente pode fazer para proteger a natureza? Letra B, esse inseto é o agente causador da doença. Ele é o agente, é o causador, agente junto. Letra C, os agentes comunitários estiverem em minha casa, tá? Então, uma pessoa de uma corporação. Um agente, assim como agente secreto, é o agente comunitário. Letra D, a gente devia visitar o museu. A gente, nós devíamos, né? Então, separado. Letra E, um agente de segurança ajudou a gente a combater a violência. Então, um agente de segurança, que é uma pessoa da corporação, então, agente junto, ajudou a gente, nós, né? Então, separado, a combater a violência. Beleza, pessoal? Pontuação, travessão e parênteses. Então, nós tínhamos ali dois trechos, né, para responder as questões. Letra A, qual é o sinal de pontuação em destaque no trecho 1? Gente, o que está em vermelho aqui, ó, qual é o sinal? Travessão. E letra B, qual é o sinal de pontuação em destaque no trecho 2? Aqui, ó, que está em vermelho, ó, parênteses. Letra C, nos trechos, os sinais de pontuação destacados têm a função de evidenciar uma informação intercalada na frase, tá bom? Não é uma opinião, é uma informação que está intercalando aí na frase. É possível substituir nesses trechos o travessão pelo parênteses e vice-versa? Deixa a prof abrir na página com vocês aqui. Vocês acham que é possível ali que a gente possa substituir esses sinais de pontuação? No caso, sim, tá, gente? Porque eles estão exercendo a mesma função. Então, vocês podem sim substituir, que eles estão exercendo a mesma função, que é destacar, evidenciar uma informação que está intercalada na frase. Então, vocês podem usar sim, tá bom? Conjunções causa agora, né? Vamos lá para a correção. Então, letra A, observe que na frase há um evento e a causa desse evento. Então, olha lá a frase que estava aqui acima, ó.
Em solos com muito sal é comum encontrar corpos preservados. Esse é o evento. E a causa disso? O sal dificulta a ação dos micro-organismos. Por isso que os corpos são preservados, tá? Qual é a palavra que liga essas duas frases dando ideia de causa? Porque, ó, em solos com muito sal é comum encontrar corpos preservados. Porque o sal dificulta a ação dos micro-organismos. Então, porque é a palavra aí que liga essas duas frases, dando a ideia de causa. Letra C. Reescreva a frase substituindo porque por uma palavra ou expressão do quadro sem alterar o sentido da frase. Então, olha lá como ficou, gente. Em solos com muito sal, por exemplo, é comum encontrar corpos preservados, ó, uma vez que o sal dificulta a ação dos micro-organismos. Beleza? 41, ó. Leia o quadro em que consta um evento e sua causa. Então, o evento, não tenha medo, a causa, estou perto de você. Escreva uma frase acrescentando uma conjunção ou locução conjuntiva para unir evento e causa. Então, é nessa frase aqui mesmo, tá? Inicia a frase com o evento. Então, o evento tá aqui, ó. Não tenha medo, que é o que tá aqui em cima. Aí, eu poderia usar, gente, ó, conjunção, porque, pois, ou locução conjuntiva, ó. Duas palavras que indicam a expressão, tá? Uma vez que estou perto de você. Então, se vocês colocaram algumas dessas aqui, dessas alternativas, estão todas corretas. Agora, iniciando a frase com a causa, ó, estou perto de você. Então, olha aqui, ó, como estou perto de você, ou uma vez que estou perto de você, ou já que estou perto de você, não tenha medo. Também, se vocês usaram qualquer uma dessas expressões, dessas opções, está correto. Número 3, leia as frases, sublinhe as conjunções ou locuções conjuntivas causais e registre no quadro o que é causa e o que é evento. Então, olha lá, como era sábado, não foi trabalhar. O evento é que ele não foi trabalhar, por quê? A causa era sábado. Já que estou aqui, passearei pelas ruas. O evento, passearei pelas ruas. Com a causa, estou aqui. Letra C, viajarei para a praia porque está muito calor. O evento, viajarei para a praia. Que delícia, hein? E a causa, está muito calor. Letra D, uma vez que está tarde, vou dormir cedo. O evento, vou dormir cedo. A causa, está tarde. Tranquilo, gente? Evento, causa, evento. Bonitinho, assimilado? Espero que sim. Se tiverem dúvidas, manda no zap da prof. Agora vamos falar sobre concordância verbal, a nossa correção, né? Sobre aquela notícia da planta em solo lunar. Então, olha lá, use o sublinhado duplo para identificar os sujeitos dos verbos destacados. Então, vocês vão usar o sublinhado duplo para identificar os sujeitos dos verbos destacados. Deixa a prof lá na página, tá? Porque como a prof falou, não ficou muito visível aí, tá? Então, olha aqui, gente. O sujeito, onde vocês vão usar o sublinhado duplo, aqui, ó. Primeira planta, vou ver se eu consigo aqui, ó. Então, aqui, primeira planta, tá? Teria que ter o sublinhado duplo, 2 linhas. E cientistas chineses, tá? Ó, 2 linhas, sublinhado duplo. Esses são os sujeitos dos verbos destacados, ó. Os verbos aqui destacados, ó, nasce e cultivaram, tá? Faça uma seta ligando o sujeito ao verbo, olha lá. Primeira planta, nasce, ó. O sujeito é a primeira planta e o verbo nasce. Cultivaram cientistas chineses, ó. Cientistas chineses. Opa! A prof fez o contrário aqui, tá? Só um pouquinho. Vamos lá. A professora Sandra errou. Aqui, ó. Os cientistas chineses, porque é para ligar o sujeito ao verbo, tá? Então, os sujeitos são os cientistas chineses e o verbo cultivaram, tá bom? Belezinha? É possível dizer que o sujeito adota sempre uma mesma posição em relação ao verbo? Não, gente. O sujeito pode estar antes, que é o sujeito anteposto, que nós chamamos, ou depois, que é o sujeito proposto do verbo. Então, olha lá, ó. O verbo, ele concorda com o sujeito, que é o que a gente estudou até aqui. E o qual pode estar antes ou depois do verbo, né? Como a prof leu aqui para vocês no exemplo na aula passada, ó. A lua está linda hoje. Sujeito é a lua, o verbo está.
Está linda a lua hoje, ó. Primeiro o verbo, depois o sujeito. Então, ele não adota sempre a mesma posição em relação ao verbo. Ele pode estar antes ou depois do verbo, tá bom? Número 2, lá na página 43. Deixa eu olhar meu cronograma aqui, o meu planejamento. Página 43. A nossa última página da correção. Relacione as colunas de acordo com a primeira. Relacione as colunas de acordo com a primeira, considerando as correspondências adequadas. Então, ó, as baleias, tá? As baleias, ó, dormem cerca de 2h30, nascem, ó, plural. Primeiro com a cauda, migram para a costa e vieram em número reduzido. A baleia, ó, a baleia é grande, a baleia nada lentamente, tá bom? Então, ó, fazendo a concordância verbal. Letra A. Quais palavras presentes nas duas últimas colunas você observou para realizar a atividade anterior? Anote. Foram observadas as palavras dormem, nada, nascem, migram e vieram. Por quê, gente? Porque a gente fez um exercício aí de concordar o sujeito, né? Que no caso é a baleia ou as baleias com os verbos. Então, as palavras presentes nas duas últimas colunas que a gente observou são o quê? Os verbos, tá? Essas palavras que você anotou são verbos. Letra C. Como você fez para relacionar as alternativas da primeira coluna com as das outras colunas? Então, na primeira coluna estão os sujeitos das frases, certo? Aqui, ó, as baleias e a baleia. Lembrar sempre que o verbo concorda com o sujeito, tá bom? Dessa forma aí que a gente fez essa relação, lembrando que o verbo concorda com o sujeito e na primeira coluna são os sujeitos, então eu deveria concordar com os verbos aí das frases. Número 3, reescreva o trecho alterando o termo destacado que está no plural para o singular, fazendo as alterações necessárias. Então, olha lá, gente. As múmias encontradas nessas condições deverão ser mantidas sempre congeladas para que não se decomponham, porque foi a temperatura baixíssima que impediu a ação decompositora dos micro-organismos. Então, como vai ficar aí essa frase no singular? A múmia encontrada nessas condições deverá ser mantida, sempre congelada, para que não se decomponha, porque foi a temperatura baixíssima que impediu a ação decompositora dos micro-organismos, tá? Então, aqui, ó, gente, eu mudei para o singular, eu tenho que fazer as alterações, ó. A múmia encontrada nessas condições, ó, sujeito e verbo, ó, deverá ser mantida, sempre congelada, para que não se decomponha, tá? Porque foi a temperatura baixíssima que impediu a ação decompositora dos micro-organismos, ok? Vamos para os exercícios de hoje. Tá, olha lá, fonte de conhecimento. O que é conhecimento para você? Qual a importância do conhecimento aí para sua vida? Próxima pergunta ali está dizendo, ó, como adquirir conhecimento? E depois, quando você deseja saber algo, o que você faz? São perguntas aí para refletir, tá? E responder lá no caderninho de língua portuguesa e mandar para a prof, tá bom? Vamos falar aí sobre fonte de conhecimento. Então, nós temos aqui, gente, ó, nosso primeiro gênero textual, que é a notícia, tá? E vocês vão ler essa notícia publicada lá no site do Ministério do Meio Ambiente sobre a toninha, espécie em perigo de extinção, tá bom? E está falando aí uma notícia de boas práticas. Em Santa Catarina, projeto aposta na educação ambiental para proteger o golfinho mais ameaçado do Atlântico Sul. Tá? Então, vocês vão ler para poder fazer as questões aí, resolver as atividades. Então, olha lá. Então, essas são as atividades de interpretação textual. Número 2, que fato está sendo anunciado, né? Número 3, o animal mencionado nessa notícia é a toninha. Esse animal é um cetáceo. Copie o trecho que explica que animal é esse. Então, lá no texto diz certinho. Letra B, que sinal de pontuação foi empregado para ressaltar essa informação do animal? Número 4, releia o início do primeiro parágrafo. Então, vão reler o início e vão responder aqui, ó. Qual foi o recurso empregado para apresentar o fato noticiado de maneira atrativa para o leitor?
Foi narrar uma cena em que há a presença das toninhas, defender uma opinião sobre as toninhas ou expor as características das toninhas. Releia essa frase. Tudo parece tranquilo, mas na realidade não é bem assim. A palavra tudo se refere a que situação? Uma situação específica. Então, qual situação? Na realidade não é bem assim, é possível deduzir que a realidade se opõe a quê? Na realidade não é bem assim, mas está se opondo a qual realidade, né? Que conjunção evidencia essa oposição? Tem uma conjunção ali que deixa claro essa oposição, né? Então, vocês vão colocar aqui qual é. Número 5. Essa notícia trouxe algum conhecimento para você? Algum deles chamou sua atenção? Então, se sim ou se não, vocês vão justificar a resposta, tá bom? Lá na página 51, nós já temos aí um verbete enciclopédico, né? Então, nós temos ali também um texto sobre Toninha, né? Os golfinhos ali em miniatura, tá? A prof colocou ali, vou dar uma olhadinha aqui no livro da prof, porque é muito pequenininho, então... Mas ali, ó, Boto, Toninha ou Golfinho? Então, ali tem um trecho que fala sobre isso, que está bem aqui, ó, gente, tá? Deixa a prof pegar aqui o apontador a laser, que fica mais fácil. Então, tá bem aqui, ó, né? Então, aqui depois fala, ó, tem um texto que fala sobre as toninhas, a localização onde podem ser encontradas, né? Quais são os predadores, então tem uma relação de predadores. Aqui fala sobre os filhotes, né? Aqui, ó, começa a falar aí sobre os órgãos, né? Ó, fala pulmão, coração, fígado, rim, ânus, pelvis, coluna, cérebro, tá bom? Aqui peso e tamanho, ó, tá? Que eles podem alcançar. E daí também aqui, ó, eles fazem uma comparação, tá, com os outros, com outros animais. Então, primeiro é a toninha, depois aqui nós temos o boto cinza, depois aqui nós temos o golfinho de dentes rugosos e aqui o golfinho nariz de garrafa. E aqui, ó, a orca, tá? Então, o tamanho da toninha aqui, ó, em relação aos outros e em relação ao homem também aqui do lado. Tá bom, gente? Então, olha lá, o texto lido é um verbete enciclopédico. Que relação há entre esse texto e a notícia lida na página 49? Então, são dois gêneros textuais que a prof trouxe hoje para vocês. O verbete enciclopédico e a notícia. Então, qual é a relação que tem entre esses dois gêneros, tá? Número 3, relacione as funções aos gêneros textuais correspondentes. Entre esses dois textos ali, tá? Na verdade. Letra A, notícia. Se vocês acham que notícia é divulgar ao leitor um fato atual e relevante para a sociedade, vão colocar a letra A, tá bom? Então, letra A, notícia, letra B, verbete enciclopédico. Função social dos textos, pessoal. Os textos atendem a diferentes funções, né? O texto pode divertir, pode informar fatos atuais e relevantes, quer dizer, importantes, né? Compilar informações de interesse público, leitor, quer dizer, juntar aí várias informações, expor uma opinião, entre outras funções. Ou seja, cada gênero textual atende uma determinada função social. Um mesmo assunto pode ser apresentado ao leitor por meio de diferentes textos, que foi o caso aqui do golfinho Toninha, né? Nós trouxemos aí em dois textos diferentes gêneros textuais, verbete enciclopédico e notícia. Faz parte do processo de leitura identificar a função social de cada um deles, pois isso interfere na maneira como lemos um texto e construímos os sentidos. Qual é a principal informação atual e relevante sobre as toninhas que só aparece na notícia? Tem uma informação atual e muito importante que só aparece no gênero textual notícia sobre as toninhas, tá bom? Qual é essa informação? Lá na página 53, ó, a notícia e o verbete exigem do leitor uma mesma ordem de leitura? Converse sobre isso com colegas e professores. Na próxima aula que for a de correção, a gente vai explanar mais sobre esse assunto. Então, assim, eu quero que vocês só reflitam. Não precisa escrever no caderno, porque na próxima aula a gente vai falar sobre isso, né? Se a notícia e o verbete eu posso ler aí na mesma ordem. A notícia eu tenho que ler lá desde o início e o verbete enciclopédico tem uma ordem ali para que eu possa ler.
O fato é que todos os animais que recebem estes nomes fazem parte de um grupo denominado cetáceos odontocetos, ou seja, mamíferos aquáticos que passam toda a sua vida na água e que possuem dentes, diferentes das grandes baleias. Diferente, né? Esse trecho apresenta uma explicação sobre um termo científico. Qual é? Então, vocês vão circular o termo científico, tá? E sublinhar a explicação. Então, o termo científico é um e a explicação sobre esse termo é outro. Então, circula o termo científico e sublinha a explicação. Letra B, qual é a expressão usada para iniciar a explicação? Qual é a expressão que se usa ali para iniciar essa explicação? Na notícia há uma explicação parecida, ó, releia o trecho. Essa espécie de pequeno cetáceo, mamíferos marinhos como golfinhos, botos e baleias, corre o risco de desaparecer das águas salgadas do Brasil. Sublinha a explicação, então vamos sublinhar ali a explicação. Que recurso foi empregado para apresentar essa explicação, tá? Então ali foi empregado um recurso, no caso um sinal de pontuação, para apresentar essa explicação, tá bom? E é isso que vocês vão escrever aqui. Em textos em que predomina a transmissão de informações, é comum o emprego de recursos para apresentar conceitos e explicações. Então, sinais de pontuação, como parênteses e travessões, são muito comuns, tá? Em textos aí que querem transmitir uma informação. Locuções explicativas, como ou seja, isto é, né? Então, é uma locução que eu estou explicando algo. Então, isso é muito comum aí quando eu estou lendo um texto em que a pessoa está me passando, esse texto está transmitindo aí, me passando uma informação. Tá bom? Gente, por hoje é só. Deixa a prof aumentar aqui para se despedir de vocês. Por hoje é só língua portuguesa, claro, né? Daqui a pouquinho a gente tem a nossa aulinha de matemática. E eu espero vocês lá, tá bom? Garela. Deixa eu ver se é amanhã. Deixa a prof dar uma olhadinha aqui no meu cronograma. Sem o meu planejamento, que meu cronograma não sou ninguém. Amanhã, dia 15, teremos aula ao vivo, amanhã. Então tá bom, gente. Até daqui a pouco, tá? Amanhã tem aula ao vivo. Por enquanto é isso. Daqui a pouquinho espero vocês, então, para nossa aula de matemática. Um beijo. Fiquem com Deus e tchau!